Demanda do semiárido mineiro há 50 anos. As obras da barragem de água Jequitaí devem finalmente sair do papel com a promessa de resolver problemas de abastecimento no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. Arrematada por 35 milhões de reais, a concessão do projeto deve beneficiar cerca de 650 mil pessoas em 19 municípios mineiros e atrair investimentos de pelo menos R$1,5 bilhão de reais. Sobre esse assunto e também outros temas, a gente conversa ao vivo agora aqui no Jornal da Itatiaia, no nosso estúdio, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, ministro. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia a todas as mineiras e mineiros que nos ouvem pela nossa querida rádio de todos os mineiros, que é a Itatiaia. Ministro, na prática, o que esse leilão significa e em quantos anos as obras devem ser concluídas e começar a beneficiar lá a população? Kátia, concluídas essas obras, sem dúvida nenhuma, uma virada de página do povo no norte de Minas. Um reservatório que representa, para se ter um parâmetro, 46 lagoas da Pampulha, 2 lagos Paranoá. Ou seja, mudará definitivamente a economia da região norte. O norte que sofre com a seca, que tanto sofreu com o sol, que hoje é uma grande fonte de energia. Nós produzimos ali mais de 30 gigawatts de energia hoje e estamos avançando ainda mais nessa produção de energia. E a barragem vai ser, sem dúvida nenhuma, durante a obra, 84 mil empregos diretos, mais de 100 mil empregos indiretos. A obra concluída vai representar emprego, renda, turismo, lazer e principalmente água para poder produzir alimento, já que nós temos ali terra fértil e com a água nós poderemos levar mais dignidade ao povo do norte de Minas. É uma grande virada de página, são décadas, desde do meu primeiro mandato de deputado federal em 2006, era um grande sonho nosso da bancada, trabalhávamos nesse sentido. Nós começamos, eu, o presidente Rodrigo e outros, trabalhávamos nisso há 3 anos atrás, 3 anos meio de forma mais vigorosa, e agora se tornou realidade na B3 sexta-feira, com uma empresa ganhando, pagando um lance mínimo de 35 milhões de outorga, ou seja, se responsabilizando e entregando uma carta-fiança ao governo federal, à Codevasf. E eu tive a alegria de, como ministro de Estado de Minas e Energia, representar o ministro Valdez, que é o ministro responsável pela pasta, e o presidente Lula, e entregar esse contrato para todos os mineiros e mineiras. Para mim, é a maior obra dos últimos 10 anos em Minas Gerais, a mais importante, exatamente porque nós numa região altamente necessitada. E vocês trabalham com que cronograma para a gente poder pensar assim, em previsões e da obra concluída? A primeira barragem está prevista ser concluída em 5 anos. Agora, é a segunda fase do trabalho de nós que representamos Minas Gerais. É sermos extremamente rigorosos e vigorosos para que a empresa vencedora cumpra com todo o cronograma da obra e faça mais rápido possível, com a melhor qualidade, para atender o grande objetivo da obra, que é combater a desigualdade naquela região, fazer inclusão e, consequentemente, fazer, como eu disse, a virada de página e melhorar a vida daquele povo tão sofrido. Ministro, ainda na área de energia, a renegociação da tarifa de Itaipu Binacional, que é uma usina lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, os dois países estão renegociando a fixação da tarifa desde o ano passado e o presidente do Paraguai, o Santiago Penha, chegou a se reunir com o presidente Lula. Em que pé está essa negociação? Quando deve ser definido o novo valor? O Paraguai vai aceitar a contraproposta brasileira reduzindo tarifa? O Brasil está disposto a ceder ao reajuste de 24%? Queria que você traduzisse isso para a gente. A usina de Itaipu, ela interfere na conta de luz aqui no Brasil? Interfere. A Itaipu, ela é uma usina binacional, portanto, quando se chega o momento de se negociar a tarifa, é um momento normalmente tenso, porque a energia para Itaipu representa todos os investimentos praticamente de Itaipu. É como se todos os ministérios do Brasil estivessem em Itaipu Binacional, já que eles só utilizam, em média, 1/4 da energia que produzem ali, que é direito deles. Os outros 3/4 são vendidos ao Brasil. Então é um momento de negociação muito dura, mas eu e o presidente Lula temos sido intransigentes nessa questão. Todos sabem que eu quis levantar o tema tarifário no Brasil. Nós temos um dos mais modernos parques elétricos do mundo. O Brasil é o único país, com a dimensão territorial que tem 186 mil quilômetros de linha de transmissão. Tem 26 dos 27 estados
interligados ao Sistema Integrado Nacional. E eu tive a alegria, junto com o presidente Lula, lá em Parintins, de dar ordem de serviço para interligarmos o último estado, Manaus até Boa Vista, Roraima. Nós teremos todo o Brasil interligado, nos permitindo ampliarmos as nossas interligações com outros países da América do Sul. Já somos interligados ao Paraguai, através de Itaipu, Argentina e Uruguai. E isso é muito importante, Eustáquio, porque no final do ano passado, quando nós estivemos vertendo água em Furnas e vertendo água em Itaipu, eu autorizei a venda dessa energia excedente, que estava se perdendo, para a Argentina. Nós faturamos 516 milhões de reais e esse recurso veio para a Câmara de Compensação de Energia Elétrica e nos permitiu ter a bandeira verde o ano inteiro. É importante aqui, aproveitando a oportunidade, ressaltar a nossa preocupação com esse ano. Esse ano, nós estamos, pelo menos até agora, com os reservatórios muito aquém daquilo que nós esperávamos. Nós estamos muito atentos. Eu chamei, inclusive, uma reunião para quarta-feira do Comitê do Monitoramento do Setor Elétrico. Eu quero discutir, inclusive, com a Lago, aqui em Furnas. Todos sabem que nos últimos 10 anos nós sofremos muito, e principalmente as 40 cidades ali do entorno de Furnas, com a questão da diminuição da cota 762 em Furnas, o que causou grande trauma e um drama muito grande para o turismo, para os agricultores da região. Eu quero, no comitê, discutir a possibilidade de nós começarmos a diminuir a vazão lá em Primavera, lá em São Paulo, onde está a Votorantim, que resiste muito a essa diminuição de vazão junto com o IBAMA, para que a gente possa manter o Lago de Furnas e manter outros pulmões do setor elétrico irrigados, para que a gente tenha segurança energética, já que a nossa segurança energética, é bom ressaltar, ainda vem dos nossos reservatórios, vem das hidrelétricas, vem das térmicas e vem da nuclear. As outras energias que entram muito nos sistemas hoje, que nos tornam o grande líder de transição energética, que é a energia solar, e tal, eólica e energia de biomassa, elas são energias instáveis e, portanto, não servem à segurança energética por causa da sua instabilidade. Mas nós estamos tomando todas as providências para lutarmos juntos para manter segurança energética, modicidade tarifária, o máximo possível. Mas existe algum estudo já sobre possíveis mudanças na conta de luz diante desse cenário que o senhor acabou de descrever para a gente? Como eu disse, o foco nosso é sempre o equilíbrio entre segurança energética e modicidade tarifária, menor preço para o consumidor. O Brasil tem realmente uma das contas de energia mais caras do mundo, exatamente porque o brasileiro e a brasileira pagaram por essa moderna rede de transmissão. Nós temos uma grande discussão, e vocês estão acompanhando isso de perto, a questão de melhorar a qualidade da prestação de serviço das distribuidoras. Aqui em Minas, por exemplo, há uma reclamação generalizada por todos os prefeitos municipais, por toda a sociedade civil organizada e também pelo setor produtivo, de que a CEMIG prestam serviços muito aquém daquilo que é necessário para poder levar a irrigação ao campo, a agricultura familiar, a levar pivô para que a gente possa produzir mais alimentos em Minas Gerais. Então, nós estamos trabalhando para melhorar os índices DEC e FEC, as cobranças aos contratos das distribuidoras, e a ANEEL tem aplicado multas severas à precária prestação de serviço por parte das distribuidoras. Ministro Alexandre Silveira, um outro assunto sobre o acordo para o pagamento da dívida de 160 bilhões de reais de Minas Gerais com o governo federal. O senhor participa das negociações. O senhor considera que nas últimas semanas houve algum esfriamento desse assunto ou há alguma possibilidade de acerto próximo para concretizar aquela proposta alternativa apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Entre os tópicos dessa proposta está a federalização justamente da CEMIG e da Copasa, ou seja, passar a administração das estatais para a União. Tem algum avanço? Eustáquio, para se falar sobre esse assunto, é muito importante a gente fazer uma constatação. Para se tratar uma doença grave, precisa se fazer um bom diagnóstico. E eu já denunciava desde o princípio do ano que o governador cometeu um erro muito grave. Ele ganhou as eleições e não desceu do palanque. Ou se desceu do palanque, subiu em outro, virou candidato a presidente e abandonou mais uma vez Minas. E agora, de forma mais vigorosa, ele virou efetivamente um grande ventrílogo do ex-presidente Bolsonaro. Ele ataca o judiciário, como atacou sexta-feira no Consulde, e, na minha opinião, de forma covarde e irresponsável, porque não apontou nomes e diz que o judiciário tem sido parcial e tem perseguido as pessoas. Ele deveria apontar o nome, porque falar em judiciário você está generalizando, praticamente você apregoar
uma quebra institucional. E isso é muito grave. Segundo, ele fez ataques também muito graves ao presidente Lula, demonstrando que Minas quebra a sua tradição de compreender que pós-eleições as relações institucionais entre os governos do Estado e o governo federal, e aí independente de ser o presidente Lula hoje o presidente da República, a instituição presidente da República, é muito grave o que ele tem feito, é uma demonstração, às vezes, eu chego até a pensar que ele força a mão para que o acordo não aconteça e seja aprovada a lei de o regime de recuperação fiscal na Assembleia, que penaliza os servidores da segurança, da saúde, da educação, que vai afetar efetivamente a qualidade desse serviço. E nós estamos lutando. Eu, por exemplo, hoje, depois das declarações, eu sou obrigado, como mineiro, de representar mineiras e mineiras, a procurar o presidente da República e pedir desculpa ao presidente, não o presidente Lula, a pessoa física dele, mas a instituição presidência da República. Ele falou, sexta-feira é muito grave. O governador se preocupa muito com essa questão da rede social, repetidamente tem dito, quase como recado, menino de recado, moleque de recado do Bolsonaro na questão da vacina, na questão, efetivamente, o interesse político de 2026 está muito em jogo, enquanto os problemas se avolumam em Minas Gerais. Eu quero aqui deixar registrado como tem feito. Eu não identifico uma grande realização do governo do Estado nesses últimos 5 anos em Minas, a não ser a grave situação em que se encontram as contas públicas de Minas, que se ampliaram em 50%, graças a uma liminar. E aí o governador, quando disse sexta-feira que o presidente Lula olha para trás, ele é que nesses 5 anos não fala em outra coisa a não ser no ex-governador. O governador, inclusive, que conseguiu eliminar, que fez com que ele governasse com dinheiro da União. 50 bilhões de reais aumentou na dívida pública de Minas Gerais e nós estamos à beira do precipício e do colapso econômico aqui em Minas. Só estamos com as contas públicas em dias hoje, graças a essa liminar. Nós estamos trabalhando de forma muito vigorosa, o presidente Lula está sensível a essa situação, o ministro Haddad está trabalhando nesse sentido, o presidente Rodrigo tem liderado esse processo junto com a bancada federal, eu tenho participado e eu vou trabalhar cotidianamente, como tem feito, para continuar convencendo o governador do estado a sentar na mesa, negociar com o presidente Lula, com o presidente Rodrigo Pacheco e achar uma solução para Minas que não seja a adesão ao regime de recuperação fiscal, que eu acho que é extremamente danoso a mineiras e mineiros. Ô ministro, sobre essa possível federalização da CEMIG, né, que está incluída nessa proposta alternativa aí para a renegociação da dívida de Minas com a União, a CEMIG, que é uma empresa de energia e é de área específica, né, do seu ministério, o que isso poderia significar para o consumidor, hein? Muda alguma coisa na prática? Não, para o consumidor não. Eu entendo até que muda a favor do consumidor. Eu sou um crítico muito contundente da privatização do setor elétrico. Eu acho que fez mal ao Brasil. Eu acho que o modelo fez mal. Eu acho que, inclusive, a sua pergunta complementa a do Eustáquio. Eu acho que essa tentativa do governador constante de se afastar do governo federal, de atacar pessoalmente o presidente Lula, demonstra que ele está muito mais preocupado em vender essas duas empresas públicas e, às vezes, está incomodando ele o fato de que, num possível acordo, ele tem que entregar a Codemig e a CEMIG, e já existia, todos nós mineiros somos testemunhas disso, já existia um processo em andamento de venda da CEMIG, de privatização da CEMIG no Estado, ou seja, ele queria entregar a CEMIG com o intuito de resolver os problemas do governo dele. A diferença da negociação que o presidente Rodrigo propôs à União, que esse acordo seria um acordo estruturante, ou seja, ele penalizaria o Estado a curto prazo, porque ele teria que recomeçar a pagar a dívida pública com a União, mas ele resolveria ao longo de 10 anos definitivamente essa conta e daria ao Estado condições de fazer novos investimentos e investimentos estruturantes. Vender a CEMIG para poder simplesmente dar um respiro nos próximos 3 anos ao atual governo não resolve o problema dos mineiros e penaliza o servidor público.
Eu acredito que é necessário se fazer esse acordo, estamos trabalhando para isso. Há muito boa vontade por parte do presidente Lula, repito. Ele, inclusive, me cobra quando eu vou à sala dele. Como é que está andando o acordo? Falou com o Haddad? Falou com o Pacheco? O governador não fez contato, vamos conversar. Ele está sempre atento a isso, ou seja, existe a vontade política de se fazer. Quando eu assisto esses ataques, como eu repito, eu fico assim, não entendendo muito, porque não é muito próprio de nós mineiros, mesmo compreendendo que a relação federativa ela é imprescindível para que a gente melhore a qualidade da saúde, da educação, das estradas e tal. Eu fico um pouco sem entender, porque me parece uma mensagem meio truncada e, como eu disse, me parece muito mais uma repetição da vontade política daquele que ele representa em Minas, que é o ex-presidente da República, do que propriamente os interesses dos mineiros. Ministro, para a gente finalizar aqui, de uma interlocução de Minas Gerais até com o governo federal, nós mineiros, bancada, sobre do leilão de concessão da BR-381. Eu acompanho essa questão também, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. De fato, as obras de desapropriação que estão travando esse processo e provocando falta de interesse de empresas? Trava, sim. A saída de Belo Horizonte é extremamente complexa, vocês todos conhecem bem, nós conhecemos bem, nós que somos mineiros. É necessário, a prefeitura... Eu me reuni com dezenas de prefeitos semana passada que são afetados no entorno dessa rodovia, com movimentos sociais, e resolvemos, eu vou vir com o ministro Renan aqui dia 25, está marcado, nós vamos rodar a rodovia, vamos andar, vamos discutir com esses prefeitos, com o prefeito de Belo Horizonte, para que a prefeitura, que tem uma grande estrutura e uma expertise muito grande nessa questão de moradia, possa nos ajudar a resolver o problema da saída do anel. A vontade política é muito grande que nós possamos iniciar esse processo de continuidade, porque é importante a gente sempre reconhecer que 3 lotes foram duplicados da BR-381. Mas a continuidade dessa duplicação, a rodovia da morte, que a gente quer chamar de rodovia do progresso, e nós precisamos trabalharmos de forma muito sinergizada entre os entes federados, volto a dizer, por isso é que me estranha o comportamento do governador, municípios, Estado e União, para que nós possamos destravar os problemas de moradia, os problemas de desapropriação e para que essa obra se torne realidade, atendendo a todo o interesse do Estado. Conversamos ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Obrigada pela presença, ministro. Bom dia, boa semana. Obrigado, Cátia. Obrigado, Eustáquio. É uma alegria muito grande estar podendo falar com todas as mineiras e mineiros nessa que é a mais importante rádio do nosso Estado.